Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta de corte de tubos plásticos, o Knipex Bix. Eu vou passar pelos detalhes funcionais dessa ferramenta, mostrar os diferenciais que ela tem para outros cortadores no mercado e fazer alguns testes práticos. Então vamos para o vídeo. A Knipex fez diversos lançamentos nesse ano de 2021 e que você já vem acompanhando nos reviews tanto dessa chave alicate no tamanho XS, como também no lançamento desse inovador estilete da marca. Hoje a gente complementa com mais um item da lista de lançamentos, o Knipex Bix. Esse é o Knipex Bix modelo 902210BK. Ele é uma ferramenta de corte de tubos e luvas de vedação plásticas, mas que também pode ser utilizado para eletrodutos plásticos e também corrugados. Esse produto também vem nessa caixa plástica de fácil abertura, onde não é necessária nenhuma lâmina para que ele possa ser aberto. Aqui na parte de trás algumas informações funcionais que são dispostas em 4 línguas e aqui embaixo, além do modelo, as especificações técnicas. Ainda aqui na parte de cima, a informação de que ele é feito na Alemanha. Lembrando que se você ainda não conhece a marca Knipex, eu vou deixar um link aqui do canal para que vocês possam conhecer a história da marca. Vamos tirar ele aqui da caixa. A primeira sensação que você tem quando você tira ele da caixa é que ele é extremamente leve. O corpo dele é todo feito em plástico e possui somente algumas partes metálicas, como essa parte interna. A estrutura dele é extremamente rígida, graças a uma construção em formato de colmeia que traz essa maior rigidez. Se você pegar só essa parte lateral e tentar apertar, você vê que ela nem movimenta. Aqui do outro lado, na parte menor, fica posicionada a estrutura metálica que faz o suporte para a lâmina, que a gente vai falar em mais detalhes daqui a pouco. A ferramenta ela é composta por 2 lados curvos, sendo um com um raio maior e o outro menor. Ela possui essa barra metálica que atravessa a ferramenta como um todo e permite que ela tenha uma variação de abertura e fechamento, modificando seu diâmetro. Isso traz a funcionalidade para que ela se adapte ao diâmetro de tubos de diversos tamanhos. A ferramenta ela consegue se fechar completamente com o objetivo de proteger o operador da lâmina, mas também deixá-la extremamente compacta. Observa como é que ela fica aqui na palma da minha mão e pode ser guardada inclusive no bolso. Para que a ferramenta não abra acidentalmente, a Knipex elaborou essa trava que você posiciona ali para baixo e agora ela não abre. Para voltar ao funcionamento, basta você subir a trava e ela está pronta. Aqui na frente da ferramenta você vê o logo da Knipex e aqui do outro lado o modelo da ferramenta, a cidade de Wuppertal onde ela é produzida e a informação que ela é feita na Alemanha. Mas qual foi o principal objetivo da Knipex ao criar essa ferramenta? Existia uma demanda dos encanadores na Alemanha de que houvesse uma ferramenta que pudesse fazer um corte rente em luvas de vedação da parte hidráulica das casas. Como era necessário fazer cortes rentes da parede, acabavam sendo utilizados estiletes como forma de adaptação. A Knipex então levou isso para o centro de desenvolvimento dela, que não só elaborou essa ferramenta para que ela pudesse fazer esses cortes rentes, como ela também pudesse cortar tubos plásticos, como atender também outras áreas como a área da elétrica, com os eletrodutos plásticos e os eletrodutos flexíveis. Foi daí onde ela elaborou essa ferramenta, que através desse mecanismo interno consegue ser rotacionado e essa lâmina pode ser usada aqui na ponta. Quando você inverte esse mecanismo, os cortes rentes passam a ser possíveis. A Knipex informa que para cortes de tubos, você deve usar sempre essa posição central e para corte das luvas de vedação, utilizar a lâmina aqui na ponta. Daqui a pouco a gente vai testar nos tubos de PVC se essa posição aqui na ponta também funciona para eles. O funcionamento dele é baseado no encaixe do tubo aqui nessa parte superior e aqui na parte de baixo, você pressiona e a lâmina entra em contato com o tubo e à medida que você gira e pressiona, ele vai fazendo o corte. Para que você tenha uma precisão na hora do corte, a Knipex colocou essas pequenas ranhuras tanto aqui na parte de cima, quanto esse pequeno indentado na parte de baixo, que mostram exatamente aonde que vai ser o corte. Existe também uma outra forma, que é através dessa parte azul, que também está centralizada com esse ponto. Um detalhe muito interessante no acabamento é que a Knipex colocou setas que indicam a direção com que você deve girar a ferramenta. Você tem essas 2 setas em baixo relevo aqui nessa parte e também nesse outro pedaço aqui embaixo. Mas para facilitar ainda mais a informação, se você observar, o logo da Knipex está num formato de seta, ou seja, a ferramenta deve ser sempre girada nessa direção. Um outro detalhe muito interessante da construção está na ergonomia da ferramenta. Observa que ela tem essas pequenas ondas que têm o exato formato desses 3 dedos. Isso também acontece aqui na parte de baixo, onde você tem o encaixe do seu polegar. Isso te dá uma excelente ergonomia para o uso da ferramenta, além de facilitar muito o uso. A capacidade dessa ferramenta é para tubos de plástico não reforçado de 20 a 50 mm e que tenham no máximo uma espessura de parede de 2,4 mm. Caso o material plástico seja um pouco mais macio, ela aceita tubos com paredes de até 3,5 mm. A Knipex não especifica quais são os tipos de tubos plásticos que são suportados.
Eu trouxe aqui tubos de PVC, mas ela informa que é possível cortar tubos também que suportem altas temperaturas. Colocando ele em prática, você insere o tubo no ponto onde você pretende cortar, ou seja, na marca informada, você fecha, segura com a mão e gira o tubo na direção contrária da informação da ferramenta. Primeiro você faz um giro para dar uma pequena marca. Observa ali a marca que já foi feita. Essa marca vai ser usada como um guia e agora você pressiona e começa a fazer o giro. Observa que a ferramenta agora já entrou com a lâmina e agora é só completar o giro que ela cortou. O ponto mais interessante é que quando você tira, a outra parte ainda fica presa, ou seja, o outro pedaço não vai sair voando pelo chão. Mas o ponto mais incrível dessa ferramenta é o acabamento que ela dá na peça. Observa que você não tem nenhum tipo de rebarba e o corte é extremamente preciso e reto. Existem ferramentas como essa no mercado, que são usadas para corte de tubos metálicos, mas que em determinadas situações também são usadas para corte de tubos plásticos. Eu vou fazer um corte com ela e vamos comparar o acabamento. Faz uma primeira marcação, aperta um pouco mais, gira de novo, aperta um pouco mais, gira de novo e assim consecutivamente. Observa que ele cortou e a peça voa. Vamos comparar aqui os dois cortes. Aqui na direita o que foi feito com um cortador comum e aqui na esquerda o cortado pelo Bix. Olha a diferença no acabamento dos dois. E agora aqui por último, o acabamento, caso você tivesse utilizado uma serra. Perto do acabamento da Knipex, essa diferença é gritante. Vamos falar agora sobre essa funcionalidade dela de inverter a lâmina. Para você retirar, você tem que soltar esse parafuso que é do tamanho Phillips número 1. Vamos soltar ele aqui. Ele é um parafuso que não sai completamente e depois de liberado, basta você puxar aqui a lâmina para fora. Você pode inclusive usar essa área redonda para não ter que tocar perto da lâmina. Você faz o giro dessa base e insere novamente e basta apertar o parafuso de volta. Uma informação muito importante é que a força máxima que deve ser aplicada nesse parafuso é abaixo de 1 Nm. Agora com a lâmina invertida, você consegue usar a capacidade dele de fazer cortes rentes numa situação próxima de uma parede. Essa base metálica ela é toda feita em zinco fundido e a lâmina é feita num aço especial inox, cirúrgico e produzidas em Solingen. Ou seja, a Knipex não economizou em colocar lâminas que sejam de altíssima qualidade. Mas nesse momento a sua preocupação está em o que acontece se durante o trabalho essa lâmina quebrar. E a Knipex pensou nisso e colocou mais 2 lâminas sobressalentes dentro da ferramenta. Se você observar aqui no espaço onde encaixa a base, existe um pacote enfiado lá no final. Observa que você não consegue ter acesso por aqui, mas a Knipex colocou um espaço aqui do outro lado para você usar uma ferramenta e empurrar ele lá para o outro lado. Observa que ele agora está aqui acessível. Ele vem todo dobrado e aqui dentro mais 2 lâminas. Para colocar de volta, a mesma coisa. Você insere ele aqui no espaço e ele entra até o final. Para realizar a troca, basta remover esse parafuso, que também é do tamanho Phillips número 1. Observa que existe essa placa metálica com 2 pontos de apoio que mantém essa lâmina com mais estabilidade. A lâmina é completamente simétrica dos 2 lados, então como o funcionamento dela se utiliza somente de um dos lados, em algumas situações você pode inverter a lâmina sem necessariamente ter que repor a lâmina completamente. Vamos agora para as medidas dessa ferramenta. Ela tem um comprimento total de 7 cm, de largura 5 cm e de altura em torno de 3,8 cm. Quando posicionado na abertura máxima, ele tem 9 cm, o que ainda é uma abertura normal para a pegada da mão, e um diâmetro interno até aproximadamente a lâmina de 60 mm. Mas lembrando que para um perfeito funcionamento da ferramenta, a Knipex especifica ele para um diâmetro máximo de 50 mm. As lâminas têm um comprimento de 17 mm e 11 mm de largura, e possui uma espessura de 0,35 mm. Vamos agora para o peso dela, 68 gramas, o que bate mais ou menos com os 65 gramas especificados pela Knipex. Vamos agora fazer alguns testes de corte. Vamos começar por esse tubo de 25 mm de diâmetro. Eu vou fazer uma marca onde eu quero que seja o corte e agora a gente vai acompanhar se a gente consegue essa precisão. Vamos lá, vou alinhar essa marca que eu fiz com as informações da Knipex, vou fechar e agora vamos girar. Agora a lâmina já entrou um pouco mais, vamos continuar. E cortou. Agora é só você retirar a parte de trás. E agora vamos ver aonde que ele cortou. Aqui estava a nossa marca. Vamos dar uma olhada aqui no pedaço que ficou. E está aqui a nossa marca. Observa o acabamento do corte e que não gera nenhuma sujeira. Vamos para um cano de aproximadamente 32 mm. Vamos lá, posicionada. Vou fazer a primeira marca. Observa como ele já marcou. Agora eu vou botar um pouco mais de força e vou fazer o giro. Ele já cortou. E agora soltou. Olha o acabamento, como é que ficou. Vamos agora para um eletroduto flexível de em torno de 25 mm. Vamos ver como é que vai ficar o acabamento dele. Esse eu vou cortar diferente e vou fazer girando a ferramenta. Você pressiona, faz um giro
e ele sai preso à ferramenta. Observa o acabamento com que ele deixou nesse corrugado. Agora eu vou inverter a lâmina e vamos tentar utilizar ele na função do corte rente. Eu trouxe aqui esse mini torno de mesa e eu vou usar ele como se isso aqui fosse uma parede. Vamos lá, eu já inverti a lâmina, eu vou posicionar ele para lá, lembrando que eu tenho que respeitar a direção dessa movimentação. Posiciona ele próximo da parede, faz uma leve pressão para fazer a primeira marca, observa como ele já fez a marca e agora vamos pressionar um pouco mais. E agora cortou. Observe que o corte é muito próximo da parede e a Knipex informa que garante uma distância de 2 a 3 mm. Fazendo uma medição aqui do que sobrou, eu encontrei 2,5 mm, ou seja, dentro do que a Knipex especifica. Se você quiser saber mais sobre esse torno de mesa, deixa aí nos comentários. Um outro uso interessante para essa ferramenta é quando você precisa cortar a ponta desses sifões para que eles se encaixem na tubulação. Como a lâmina consegue ficar posicionada aqui na ponta, você consegue encaixar ele certinho no ponto e daqui fazer o giro para cortar. Isso facilita muito porque ele já tem um escalonamento e mesmo com um degrau muito grande, isso não é um impeditivo para o funcionamento da ferramenta. Observa aqui como é que ele fica muito bem encaixado. Então vamos para as conclusões finais. Afinal, qual a diferença desse cortador para os outros cortadores do mercado? Além das conhecidas serras de corte, você também tem esse cortador de tubos metálicos e os alicates de corte de tubos que possuem uma lâmina. A serra, sem dúvida, é a que vai te dar mais trabalho e vai gerar um corte mais sujo com rebarbas. A ferramenta de corte de tubos metálicos consegue um acabamento muito superior à serra. Você também precisa de um espaço grande para que você faça o giro. Além disso, essa ferramenta ela tem um limite máximo de tamanho de tubo de até 32 mm. Os alicates de corte de tubo, eles também trazem uma grande facilidade no corte, além de um corte também muito bem limpo. A limitação deles está no tamanho máximo de tubo de até 42 mm, no seu tamanho, que pode atrapalhar em ambientes confinados, e uma dificuldade maior na substituição das lâminas. Quanto a cortes rentes, sem dúvida para alguns ambientes extremamente confinados, somente uma serra vai poder ser usada. Esse tipo de cortador ele possui essa estrutura, o alicate de corte também possui uma estrutura do corpo dele, porém menor ainda do que esse, e por último o Knipex, que faz esse corte muito mais rente que os dois. O Knipex consegue unir uma portabilidade, um maior diâmetro de corte de até 50 mm e com a possibilidade de um corte mais rente. Em resumo, uma ferramenta extremamente leve, compacta, com corte incrivelmente limpo, não deixa rebarbas nem sujeira, com lâminas extremamente afiadas e ainda com a capacidade de poder fazer um corte rente, caso você precise. Novamente a Knipex revolucionando, com mais inovação, no mundo fora dos alicates. Eu queria agradecer ao Edson Pereira por ele ter emprestado essa ferramenta dele para que a gente pudesse fazer um review aqui no canal. E se você gosta desses temas de hidráulica, eu vou indicar para vocês o canal Conexão Hidráulica, que é amigo aqui do canal, que tem muito conteúdo interessante. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre essa ferramenta e siga a gente no Instagram, @canal Meu Review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.